Eu estou aqui para apresentar então a parte 1 da nossos fundamentos da disciplina, né, de gestão de projetos, um programa vivencial. Então esse vídeo trata sobre conceitos fundamentais e perspectivas da gestão de projetos, o que é um projeto, boas práticas e a visão geral, né, que é a gestão da integração de uma gestão de um projeto. Bom, é importante a gente destacar logo de cara, né, que todo esse ambiente, né, que gera ruptura, né, a globalização, avanços da tecnologia da informação, a mobilidade de capital, né, surgimento de empresas com capacidade de gerar novas tecnologias, recursos, né, migrando de regiões e sistemas, né, provocam mudanças na maneira de fazer negócios e as empresas também precisam ter novos posicionamentos estratégicos. Essa gestão adaptativa, ela gera o que nós chamamos então de projetos. Todo projeto ele é fruto de uma mudança adaptativa. E como surgem os projetos? Então, essa evolução afeta empresas, governos, pessoas que vão realizar mudanças e essas mudanças elas vão tentar satisfazer as necessidades dos indivíduos e que vão buscar projetos para poder atender essas necessidades. Então, o que seria um projeto? O projeto, na verdade, ele transforma de uma ideia e ele tem um conjunto de conhecimentos, ferramentas, né, de uma forma mais simples, para desenvolver um produto, um serviço ou até mesmo um novo negócio. Mas o que seria, claramente, a definição de um projeto? Então, a gente tem um organismo que é o PMI, eu vou falar mais adiante, que ele desenvolveu uma base de conhecimento que é como se fosse um grande livro chamado PMBOK. E ele define projeto como esforço temporário realizado para criar um produto ou serviço que seja único. A gente também tem outras definições, como a NBR, né, que diz que é um processo único, com um conjunto de atividades que são coordenadas, controladas, com datas de início e datas de término, para que o empreendimento alcance um determinado objetivo, incluindo algumas limitações de tempo, custo e recursos. São definições até mais técnicas do que é um projeto. O que eu gostaria de mostrar para vocês é que, independente do que é um projeto, a gestão de projetos, a gente pode identificar que ele tem muito a ver com um papel multidisciplinar, que é o próprio papel da administração. E os principais problemas envolvidos num projeto são a pesquisa do próprio PMI, né, ele indica no seu livro de 2013, no PMBOK, que é um problema de comunicação, como as coisas são realizadas dentro da organização, muitas vezes o não cumprimento de prazos, mudanças do escopo, da ideia básica de um projeto, vocês vão entender sobre isso. Poucas definições adequadas das atividades, recursos humanos insuficientes. Então tem uma série de problemas que a gente vai tentar discutir na disciplina, né? Mas esse é um material que vale a pena vocês olharem com mais calma. Eu comentei, né, acerca existem vários organismos que tratam sobre a gestão de projetos. Eu estou destacando aqui o PMI, né, que é o Instituto de Gestão de Projetos, é uma organização americana final da década de 60, né, do último século, que tem por objetivo difundir e incentivar as melhores práticas no gerenciamento de projetos. É muito grande essa instituição e ela define os parâmetros, os conhecimentos, inclusive pelo guia de conhecimento que é o próprio PMBOK. É importante a gente dizer a diferença entre o que é um projeto e um processo, né? Então, o projeto ele antecede muitas das vezes uma série de operações rotineiras que nós conhecemos como processos, né? Então, quando você encerra um projeto, geralmente ele entra num estágio que a gente chama de uma vida mais séria, de uma vida contínua, né, que tem um conjunto de processos para que ele se mantenha. Então, por exemplo, um projeto ele tem início e fim determinados, já um processo é indefinido. Quando o projeto termina, quando os objetivos são alcançados, quando
não podem, né, ou não serão mais atingidos esses objetivos e a necessidade não é mais existente para aquele projeto acontecer. O processo nunca termina, né? Já a finalidade dentro do projeto é atender a uma demanda específica de uma organização ou de um negócio, e do processo é manter o próprio negócio funcionando. É um trabalho temporário, um projeto, resultado único e elaborado progressivamente por etapas. Já o processo é um trabalho contínuo para a manutenção de um produto ou serviço e seus resultados já são determinados com uma certa precisão. Então, por ser temporário, como eu disse, o projeto tem início e fim definidos, por isso que a decisão de tempo ou prazo é muito importante. Ele é alcançado quando os objetivos são atingidos, quando ficar claro que os objetivos que não serão mais atingidos, né, e não tem mais a necessidade desse projeto, ele passa a fazer parte de um rol de outras atividades, porque ele já foi incorporado pela organização. Né. E tem a questão de oportunidade temporária. E como o mercado muda constantemente, você inicia essa mudança a partir de um projeto. Quando a equipe é formada para o projeto e ela é desfeita, quando ele é finalizado, ela volta para a sua atividade ou se engaja em outro projeto. Por isso a ideia de um produto ou serviço único. Embora hoje a gente tenha falando muito de projeto também para a criação de novos negócios a partir de próprios produtos, como são as startups, né, de novas soluções, principalmente através de aplicativos, das tecnologias de informação, né. E, inclusive, muitos dos conhecimentos das bases da gestão de projetos são adaptados para a gestão ágil de projetos de empresas desse tipo, dessa natureza. Então, é realizar uma coisa nova, que o produto pode ser novo mesmo, com uma categoria que seja extensa, né? Então, ele pode ser um incremento. A presença de elementos repetitivos não muda a singularidade do projeto, você tem uma série de processos do projeto especificamente, né, rotinas do projeto que podem ser iguais, mas a ideia, o objetivo final, ela é diferente. Alguns exemplos: criar um novo automóvel, um novo medicamento, fazer um projeto de consultoria para uma empresa, fazer um projeto de pesquisa é um projeto, desenvolver uma startup, né? Isso é muito comum. Quais são as peculiaridades dos projetos? Ele tem uma maturação dos investimentos, é um pouco mais longo, o retorno sobre esse investimento, então tem que acompanhar bastante o investimento em um projeto. Geralmente o valor é elevado, então para evitar perdas, você precisa pensar nessa solução como um projeto para ter o acompanhamento. Ele tem que ter indicadores de riscos, né, que possam ser operacionais para a própria empresa, se isso vai levar muito seu custo fixo, se vai ter uma alavancagem muito grande na sua operação. Isso é considerado importante num projeto também. E também a ideia dele ser reversível, né? É difícil de você fazer grandes ajustes ao longo da atividade. Então você precisa projetar primeiro para depois ele ser lançado. Por isso essa reversibilidade é muito baixa, né? Ele não tem muita margem de manobra. A despeito de algumas coisas em termos de projetos ágeis, né? Mas a ideia é essa, ele tem dificuldade de ser adaptado simultaneamente, então ele precisa ser projetado com cuidado. Bom, também temos aqui o que seria o gerenciamento de projetos. É um conjunto de conhecimentos, habilidades, ferramentas, técnicas que são envolvidos nas atividades para a realização de um projeto para satisfazer alguns requisitos específicos determinados pela organização. Esse seria o destrinchar a definição da gestão de projetos. Ele tem um ciclo, né, que a gente vai ver falar isso muitas vezes, né? Ele começa com o seu project chart, né, que é um plano de abertura, um projeto básico, um plano que vai ser a ideia. Depois ele entra numa fase de planejamento, onde tem todo o escopo, os prazos, o cronograma estabelecido, seus recursos. Ele entra em execução, que vai sendo verificado sua realização, seu controle, e depois que ele chega à sua maturidade, ele é encerrado, dando início a uma atividade específica da organização. O projeto tem três variáveis que são importantes, a gente chama de variáveis críticas, só que na sua evolução, o resultado da relação dessas três variáveis dá origem a uma quarta variável. Então, a restrição de um projeto tem a ver com 4 atividades, né? As variáveis críticas são o escopo, que é como se fosse desenhar o projeto em um primeiro momento, o tempo,
que é estabelecer os prazos para a execução das atividades, e o custo, quanto que você vai alocar de recurso e os seus valores em cada uma das atividades. A combinação da relação entre custo e tempo, escopo e custo, dá critérios de qualidade, se o projeto que foi planejado está de acordo com o que está sendo executado. Então a qualidade é uma consequência do equilíbrio entre essas três variáveis. A gente vai trabalhar muito nessas variáveis no triângulo de ferro que a gente costuma dizer. As áreas de conhecimento em gestão de projetos são 10, até a última versão do PMBOK. Gerenciamento da integração, gerenciamento do escopo, gerenciamento do tempo, gerenciamento do custo e a sua consequência, gerenciamento da qualidade. Essas são as bases de uma gestão de projetos. As áreas de conhecimento que são complementares, gestão de recurso humano da equipe, gestão da comunicação, gerenciamento do risco do projeto, gestão de contratos e fornecedores, que eles chamam de gerenciamento das aquisições, e a 10ª atividade, que é mais recente, é a gestão das partes interessadas, ou dos stakeholders, dos grupos de interesse que estão envolvidos no projeto. Então, a integração, na verdade, ele é um conjunto de formas, de competências que determinam a realidade de um projeto. Eu vou falar um pouquinho das estruturas, não é muito o nosso foco, né, mas um projeto ele pode ter uma estrutura funcional, ele pode ser um aspecto pontual dentro de uma área, que seria esse item 1 aí, essa representação. Pode ser um projeto autônomo, que na verdade é um projeto integrado, que tem várias áreas, por exemplo, quando é um automóvel, várias áreas estão envolvidas num único projeto, a ideia de conceito de um produto. Existe uma matriz mais leve, onde é um projeto específico de uma determinada área, pode ser um projeto de marketing, um projeto de engenharia, que tem que ter um conhecimento específico de gestão de projetos, ou uma estrutura de projeto pesado, que toda organização já funciona como um projeto, né? Tudo é visto como um projeto, né? Outro conceito importante é o PMO, que é o Escritório de Gerenciamento de Projetos. É quando uma organização é tão bem desenvolvida a partir do projeto que ela cria uma área específica que vai gerenciar todos os projetos, né? Ele tem uma relação direta com a cúpula da administração. Ele vai estar definindo as metodologias, os treinamentos, toda a documentação. Ele vai servir de apoio para as unidades, vai dar apoio para a execução dos projetos e vai fazer toda a gestão específica de projetos dentro de uma organização. O projeto, como ele tem fases, ele também tem um ciclo de vida. Então, ele é dividido em algumas fases para facilitar o controle dos projetos. Então, estabelece esses vínculos, né, de precedência a cada uma das fases. E cada fase de um projeto é marcada como um marco, né, de entrega e continuidade na sua sequência, né? Então, tem aqui, basicamente, a fase do início do projeto, que aí você entrega o que o documento seria esse plano básico de um projeto, ou Project Chart. Aí tem um plano de gerenciamento de projeto, que é a fase de planejamento. Tem toda a sua execução, que é a fase de execução do projeto e comparação com o que está planejado. E aí entra a fase de controle, essas duas fases são as fases principais. E depois, quando o projeto está sendo descontinuado, ele já está em fase de caminhando sozinho para os processos de organização, ele tem uma fase de encerramento, onde tem as lições aprendidas de um projeto. Essas são as fases, então, né? Inicialização, planejamento, execução e controle, elas são paralelas, e o encerramento de um projeto. Então, só para vocês terem uma ideia, né, existe uma infinidade de conjuntos e pacotes de trabalho dentro de cada fase. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque é assunto nos nossos próximos vídeos. Então, tem o processo de planejamento com todas as atividades, tem o processo de execução, tem o processo de controle também. Tá? E aí o encerramento propriamente dito. Projetos têm um papel fundamental dentro das organizações, ele tem um papel estratégico porque ele inclui todas as novidades de gestão da mudança e adaptação de uma organização no seu setor, no seu ambiente. Ele tem que estar alinhado com os propósitos e valores de uma organização. Ele está integrado, inclusive, para fortalecer o vínculo entre as áreas de negócios de uma empresa. Basicamente ele é diferenciado porque é algo novo. Ele passa também a ter rotinas padronizadas por conta da evolução dos projetos através de seus processos internos para suprir o desenvolvimento de novas ideias. Então tem uma curva de aprendizagem a partir dos projetos, né? O projeto em si ele pode ser único, mas as suas atividades operacionais elas podem ser incorporadas aos outros projetos. Quem
executa isso? Existem várias funções, né, dentro de um projeto, mas o coordenador ou o gestor de um projeto, ele tem múltiplos papéis, ele encara com muita propriedade a própria função da administração. Ele é um planejador, ele tem capacidade de organização, ele tem que conduzir pessoas, ele tem que conduzir a relação com as partes interessadas, ele tem que ser adotante de novas tecnologias, ele tem que implementar o que foi planejado e ele tem que ser muito apegado aos métodos, né? Então, esse seria o papel de um gestor de projetos. Também tem que desenvolver as equipes. Então, ele tem muito, porque um gestor de projeto ele conta com especialistas em projetos, especialistas funcionais, com analistas de projetos. Então, toda uma equipe forma o que a gente precisa na gestão de um projeto. Então, para a gente contextualizar, por exemplo, poderia ser na fase de um desenvolvimento de um aplicativo, por exemplo, para vendas, você tem que ter contato com a área de marketing, você tem que ter contato com a área de vendas que faz atendimento para o cliente, você tem que ter os desenvolvedores, os programadores, você tem a figura do gestor de projetos que tem que ver todas as fases e uma visão panorâmica da própria solução. Então você tem que contar com o número de pessoas, inclusive contratados, né, os fornecedores de recursos, né, da própria tecnologia, para o projeto acontecer. Então, esse é um exemplo bem claro em relação a isso. Então, de uma forma bem curta, vocês podem explorar também o material. Eu quis apresentar os fundamentos básicos da gestão de projetos. Ok? Então, é importante a gente ter essa noção, que as principais medidas que a organização pode ter envolve o desenvolvimento de equipes, a escolha dos seus integrantes, a criação da identidade de um grupo, o clima de abertura intelectual, a comunicação com o mundo externo e treinamento constante. É isso que um gestor de projetos faz. Então até o nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo. Grande abraço a todos.